Olá a todos, bem-vindos a mais um Basta Crer. Hoje estou aqui, eu sou Adriano e tenho aqui ao meu lado o grande amigo Bispo Leonardo Araújo e estamos aqui juntos para fortalecer a nossa fé, porque este é um programa de fé, não é, Bispo Leão? É verdade, o tema deste programa é Basta Crer. Basta crer no quê? Basta crer naquilo que Deus diz, nas promessas de Deus. Então, se você está aí connosco, já sabe, acompanhe-nos. Este programa é da responsabilidade e da autoria do apóstolo Jorge Tadeu, é o presidente, o fundador da Igreja Maná, e a Igreja Maná está em mais de 40 países. Exatamente, e pegando nessa deixa, quero pedir a participação de todos que estão aí desse lado, enviando fotos, enviando mais testemunhos. Já estamos a começar a receber várias fotos, contamos também com vários testemunhos de toda a parte, já temos da África, já temos também das Américas, portanto em breve vamos aqui passar, por isso exorto a todos a participar. Quero também falar que o apóstolo, claro, vai falar daqui a pouco, portanto comece já a convidar amigos, familiares, colegas, porque o apóstolo vai trazer a palavra a todos nós hoje, e de certeza que essa palavra vai trazer vida, saúde, libertação. E por nisso nós podemos ter pedidos de oração, não é, Bispão? É verdade, vocês que nos estão a assistir podem fazer os pedidos de oração. Se você conhece alguém que está a passar um problema, se você próprio está a passar uma situação e já pensou e já fez e já tentou arranjar soluções, no entanto as coisas não estão na mesma ou até piores, já sabe, faça o seu pedido de oração por si ou por alguém, através do número que está mesmo a passar em rodapé, tanto do SOS como também do WhatsApp. Você pode também no WhatsApp escrever o pedido de oração e nós iremos saber. No final também o apóstolo irá orar por todos os pedidos de oração. E agora, que tal uma musiquinha para animar o pessoal? Eu acho que sim, música faz sempre bem e ainda para mais então nós... escolhe, deixa Pode ser... Quanto escolhe lá? Basta crer. Vamos então Vamos a isso? Basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração,
Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E ficámos com esta música que fala sobre basta crer, e ele, Jesus, é mesmo a solução para si que nos está a assistir. E recentemente nós tivemos um grande evento, é o evento mais importante da Igreja Maná, chamada Convenção de Fé. E neste evento, que é durante uma semana, que se realiza no Tejal, que é a sede da Igreja Maná, houve um lançamento do livro da autoria do apóstolo Jorge Tadeu, que eu tenho aqui mesmo na minha mão, cujo tema é Segredos de Finanças, Sementes que dão 30, 60 e 100 vezes tanto. Você tem disponível este livro na editora Coriacos, portanto é sem dúvida um excelente livro que o vai ajudar a ultrapassar, sobretudo neste tempo de pandemia, mas não só, porque quem começa a aprender as leis de Deus e começa a vencer, acaba por usar esta lei em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Já sabe, livro que foi lançado na Convenção. E por falar em Convenção, Adriano, foi espetacular, não é? Foi um momento onde Deus apareceu, como todos os anos, e trouxe não só revelação, trouxe profecias. Aconselho a todos a consultar e a tentar pesquisar, e nós já vamos dizer onde, para rever todas as lições que foram dadas durante a Convenção. As lições da noite estão disponíveis, o Bispo Léo já vai explicar e nós vamos aqui mostrar através do site Basta Crer. Deus trouxe grandes recados, falou sobre grandes forças que estão disponíveis para todos nós, que o apóstolo vai certamente desenvolver ao longo destes dias, destes próximos meses, mas que estão disponíveis para si, com todos os áudios, todos os vídeos da Convenção, o poder da união, o poder de servir a Deus, o poder do batismo no fogo, de nós sermos afogueados, limpos, purificados e preparados para sermos labaredas de fogo, ou seja, influenciar o mundo para Jesus, e também o grande poder que há no pacto de sangue. E então, no último dia, o apóstolo trouxe um grande recado a todos nós para não pararmos de sonhar, não permitirmos que os nossos sonhos sejam roubados, porque todas estas forças, este poder que Deus nos deu como igreja é para conquistarmos coisas maiores e melhores. É verdade, e estes eventos, estas reuniões, estes momentos estão disponíveis, você pode assistir através do site Basta Crer, e o Bispo Adriano vai aqui ajudar, e enquanto eu vou falando, vamos comentando, não é? Sim, vamos mostrando aqui. Exatamente. Temos aqui o site. No site Basta Crer, portanto, bastacrer.com, ao entrar nesta página, aqui um bocadinho para baixo, diz Convenção de Fé 2020, Nascidos para Vencer. E ao clicar nesse símbolozinho, Nascidos para Vencer, aparece aí 4 itens, nomeadamente transmissão, resumos, sala da palavra e rever Convenção CF 2020. Ao clicar aí, então, tem disponível todos os eventos que foram realizados nesta Convenção de Fé, nomeadamente reuniões da tarde, batismos nas águas, reuniões da noite, que é o momento apoteótico de cada dia, não é? O momento mais alto. Seminários? Vários seminários sobre evangelização, grupos familiares, a intercessão, vários temas internos até da igreja, mas que ajudam todas as pessoas e que você também pode aprender. Então, ao entrar neste site, você pode escolher o evento, a reunião que pretender ver, e o meu conselho para si é assistir, é rever, é voltar a encher. Para quem ainda não assistiu, não viu, porque nos está a ver neste programa pela primeira vez, ou é recente
a ver este programa, você pode entrar e conhecer melhor o que aconteceu nesta convenção e perceber qual é o espírito, né, de uma convenção de fé. É sempre um momento de grande avivamento e, aliás, esse foi o recado que Deus trouxe a todos nós no final da convenção, é que Deus iria trazer um avivamento geral a todo o ministério, em todas as nações, até em lugares que nós nem esperamos. Portanto, prepare-se, se você nos está a ver naqueles países que nós citamos aqui, que às vezes ainda não temos uma das nossas igrejas, Cazaquistão e todas estas terras do leste da Europa, e que nas Américas, em países onde nós ainda não temos igreja, prepare-se, porque certamente Deus vai proporcionar a forma, o meio de nós podermos estar juntos e levar a si aquilo que Deus nos tem ensinado. Segredos, não só segredos de finanças, como o Bispo Léo referiu neste livro, que traz revelação sobre esta área financeira, mas também tudo o resto. E também quero citar que temos redes sociais. O nosso ministério, como o Bispo Léo citou, nós estamos em mais de 40 países, portanto, Deus teve que nos dar ferramentas para podermos chegar a todos em todas as nações. Por isso, fomos desenvolvendo canais de televisão, fomos desenvolvendo plataformas nas redes sociais, até que agora o nosso apóstolo, há cerca de uns meses, fez o seu próprio YouTube, o seu Facebook, através do qual você, em qualquer parte do mundo, pode estar conectado com o nosso líder. Ouvir estes programas que são colocados na sua página do YouTube, que é Apóstolo Jorge Tadeu. Também no Facebook ele faz posts diários com pequenas mensagens, exortações, com lembranças de eventos e programas dele. Portanto, são plataformas para evangelizar. Nós temos um spot que fala sobre isso, que fala sobre as várias redes sociais e queremos que você tome atenção, que faça parte desta grande família Maná, onde quer que você esteja. Portanto, fique com este spot. Siga o Apóstolo Jorge Tadeu nas redes sociais. Deixe o seu gosto na página do Facebook Apóstolo Jorge Tadeu. Siga no Instagram Jorge Tadeu Oficial. E subscreva também o canal no YouTube Apóstolo Jorge Tadeu e ative as notificações. Acompanhe todas as novidades. Ora, cá estamos nós de volta e já temos aqui, e agradecemos, não é, a todos, o envio de fotos e queremos começar já aqui a mostrar, porque eu sei que toda a gente que envia a sua foto fica... Olha que está a primeira. E nós temos já aí uma foto da Raquel Simões de Alvalade, porque somos servos de Deus, 24/24. E eu adivinho que dentro daquele pacote está um hambúrguer. Um hambúrguer. A seguir temos mais uma foto, creio eu que é do Valdemiro. Conheço bem, um abraço a Luanda, Bispo Gerson, toda a família de Luanda. Ele diz aqui diretamente do Golfo, prontos para lutar até vencer. Portanto, ele enviou ontem de lá da reunião. Isabel, Alberto Neto e o pastor Valdemiro, um grande abraço para toda a família do Basta Querer. Também um grande abraço para vocês. E mesmo aí a seguir também já está a passar uma fotografia do Vítor Rangel, Brasil. A inauguração de mais um grupo familiar na cidade de Pontal. As pessoas de Pontal que têm participado muitas vezes. O Brasil está sempre conectado, sempre conectado. E aqui a pastora Brasiline não dá hipótese, está sempre Exatamente. a pôr Estamos os irmãos... firmes em Jesus e cada vez mais crescendo. Tem sido espetacular a abertura de grupos familiares nesta região que é de Ribeirão Preto. Agora temos aqui uma paisagem. Pois. Boa noite, apóstolo e Bispo Cristo. Ele enviou uma foto da bela praia do Malhão, em Vila Nova de Mil Fontes. Foi uma bela manhã,
para repor as forças. Beijinhos Yeah. a todos. Susana Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Grande andamento. Grande andamento. A seguir temos aí E Pontal. a seguir temos Igreja de Pontal, novamente. A família está cada vez mais a crescer. Vítor Rangel. E depois estão ali algumas pessoas, acredito, num evento, uma reunião. É numa reunião, sim, com o distanciamento devido por causa do momento que estamos a viver. Exato. E a seguir temos, olha, aí está uma irmã aqui toda contente, a irmã Francisca, de UK, que diz: olá, boa noite ao nosso apóstolo, Bispo Cristo, a toda a equipe do Basta Crer. Esta foto foi tirada no último dia da Convenção de Fé. Foi realmente uma grande bênção em todos os sentidos. Então, para nós, também concordamos que foi uma grande bênção, de facto, e que nunca perca este evento. Portanto, fica aqui já o convite. Comece já a planear as suas férias para o próximo mês de agosto. Fica já daqui a 11 meses. E ela para já estar estava aqui no avião para se ir embora, porque foi o último dia. Não, já está e a fazer tal. reserva para voltar para o Ou próximo. isso. Agora há um terminal novo no Aonde? Tchal. Terminal, o novo edifício do terminal. Portanto, já sabe, passaporte Para e trazer tudo em dia. cartão de cidadão. Passaporte é Jesus no coração. Exatamente. Ou então pode adquirir aqui o passaporte. Estou a brincar e a falar a sério. Se você não pertence ainda à nossa igreja ou é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus e hoje está a assistir a este programa porque tem uma necessidade, porque está de facto a precisar da ajuda de Deus, saiba que no final deste programa o apóstolo vai orar por si. Portanto, não deixe de enviar o seu pedido de oração. Em rodapé, constantemente, está a passar o nosso número de WhatsApp, o número de SOS. Portanto, participe e envie o seu pedido de oração. Deus tem mesmo o poder para mudar a sua história, mudar a sua vida. E, entretanto, e que tal ouvirmos mais uma musicazinha? Eu acho que sim. E vem mesmo a propósito. Exato, e a próxima música tem o título que nós escolhemos, que diz: põe a tua fé em Jesus. Na verdade, convém, porque pôr a fé em pessoas hoje em dia está complicado. Ponha a sua fé em Jesus. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. É verdade, você
pode confiar em Jesus que Ele não vai falhar. Se está a passar uma situação, um momento difícil na sua vida, continua a acompanhar este programa. No final, o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por si. Você pode fazer o seu pedido de oração, pedido de ajuda, através do número do SOS ou então do WhatsApp. E hoje é sábado, amanhã domingo, e em todas as igrejas de Maná, aos domingos, a partir das 8h30, 10h30, se realizam as reuniões de encontro com Deus. É verdade, reuniões de encontro com Deus. Então, onde quer que você esteja, você pode entrar também no site e saber quais as moradas mais próximas da sua residência. E por isso eu gostava que vissem um spot para estarem mais a par deste assunto. Encontre a Igreja Maná mais perto de si. Entre em curiacos.com. Clique em Maná World. De seguida, site Igreja Maná PT. Clique em Moradas Igrejas Maná. Escolha a sua localidade. Faça-nos uma visita. Então, conforme o Bispo Léo estava a dizer, venha a uma das nossas igrejas. E claro, como o apóstolo sempre refere também, se você está longe, está num país onde nós ainda não temos igreja, ou vive muito longe das igrejas que já existem, apesar de estar em Portugal, ou numa das nações onde você vai encontrar uma igreja, assista-nos aqui neste mesmo canal, na Curiacos TV, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, teremos aqui também o nosso encontro com Deus. Como o apóstolo sempre diz, de preferência, venha à igreja, para estar em contacto connosco. Nós respeitamos todas as regras, não só aqui em Portugal, mas em toda a parte do mundo, de distanciamento físico, por questões de segurança e por respeito, e salvaguardar até as pessoas novas que vêm, por respeito uns para com os outros e para com todos. Então, não há problema nenhum e você vai ter algo que vai mudar a sua vida, que é um encontro com Deus, não é, Bispo Léo? A nossa vida sempre muda quando nós temos um encontro com Deus. É verdade. O primeiro impacto que nós temos quando chegamos à igreja é mesmo o toque e a presença de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos perceber o que é, como é que é, mas é algo mesmo muito especial. Por isso fica aqui o nosso convite para si, para vir a uma das nossas igrejas e, se não for possível, então assistir através deste canal a partir das 11 horas. Este canal, que está a trabalhar para si 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só temos o encontro com Deus, mas o apóstolo sempre menciona também, nós temos grupos familiares online. Portanto, o que é o grupo familiar? É uma reunião a meio da semana, que é dada em casa de um irmão, onde nós ensinamos os rudimentos do cristianismo. O que é isto? É as bases, é os alicerces. Aquilo que faz com que agora que você tenha um encontro com Deus, já amanhã, ou hoje mesmo aqui neste programa, você possa aprender a viver de uma forma sólida, em que a sua vida vai caminhar passo a passo, de vitória em vitória, em que Deus vai ensinar, através dos líderes, através da igreja, a construir a sua vida. E, se você vive longe, pode dar a sua casa para um grupo familiar. Se ficar distante de uma das nossas igrejas, nós temos grupo familiar online. Aliás, no site Basta Crer, você pode obter mais informações sobre como ter um grupo familiar na sua casa todas as semanas. É um momento único. Eu cresci no grupo familiar, o Bispo Léo, todos nós, desde jovens, crescemos no grupo familiar e continuamos jovens, não é, Bispo Léo? É verdade. Não, é verdade. jovens, sempre muito jovens, mas nunca me esqueço daqueles momentos do grupo familiar, das brincadeiras, do estar ali, eu, por exemplo, sentado no chão, com outras crianças, porque já não havia lugar para toda a gente, o convívio no final. Ainda hoje vejo essas pessoas, muitas delas, algumas delas, que faziam parte desse grupo familiar, que estão hoje ainda na igreja, por exemplo, o pastor Lino, da música de... Obrigado, Jesus, obrigado. Ele estava lá nesse grupo familiar com a sua esposa desde o início. Portanto, é muito bom. E você vai ganhar uma nova família. E é uma família para o resto da vida, não só aqui na terra, mas no céu. E é isso que nós queremos que você saiba. Agora que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que temos um encontro com Deus, nada nos vai faltar. Porque agora temos um grande amigo e o seu nome é Jesus Cristo. Então, temos mais um tema. É verdade, e o tema é Nada Me Faltará, e nós vamos ficar com este tema e depois, entretanto, vamos provavelmente ter a presença do apóstolo, mas a Bispa Crystal, para depois continuar com este programa. Fique connosco.
nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor, nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. com a sua ternura, sua mão poderosa, Nada me faltará. vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia Espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive. proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, Nada me faltará. com a sua ternura, sua mão poderosa, Nada me faltará. vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia Espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive. proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. E aqui estamos nós, mais uma vez, juntos no Basta Crer. Um programa de fé, para gerar fé no seu coração, a fé que vence o mundo. Fé é uma força, como eu tenho ensinado, que não é acreditar em Deus, é muito mais do que isso, é uma força que traz até si tudo o que Jesus já comprou lá na cruz. E fé é uma força que vem por ouvir repetidamente as mesmas verdades e sai do seu coração para trabalhar para si, por você falar o mesmo Deus fala, fazer o que Deus manda fazer e já não me lembro o que mais, mas logo verei. Sim. Bem, e tu, como é que tu vais? Eu também vou muito bem. Estás animada? Sim, já estava a dizer, já estamos nós, isso era só tu no ar, mas eu estava aqui ao lado, pronto, dizendo, e eu também. Estás Cá estou alegre? Eu estou alegre, Essa- estou feliz. Estou Pronto. alegre, sou feliz. Não tenho tenho- culpa, apenas Ai, fez uma muito bem. opção. Temos o WhatsApp e temos o SOS. sim. Você pode fazer os seus pedidos de oração, Uhum. mandar o testemunho, pergunta, tudo o que quiser. Perguntas só se forem fáceis. É isso, pronto. Sim, mas pronto. Mais adiante nós vamos orar por si e eu tenho a convicção plena de que Deus vai ouvir. Deus sempre responde. E, portanto, porque é que a gente primeiro ensina a palavra de Deus, a fé, etc. Porque aí, quando formos orar, você está com o coração cheio de fé. Hoje vamos começar, mais uma vez, por falar sobre a atitude para com os perdidos. Em primeiro lugar, estou a falar para as pessoas que já são crentes, não só da Igreja Maná, estamos em tantas partes do mundo, mas também muita gente nos dá o prazer, a alegria de estar connosco, sendo de outras igrejas, pastores. E temos também aquelas pessoas que ainda nem ainda entregaram a vida a Jesus, mas já fica a saber estas coisas que Deus quer que a gente saiba. A atitude para com os perdidos. O que é que eu quero falar acerca desta matéria? Muitas vezes o que acontece é que uma pessoa está em aflição, está doente, às vezes está quase a morrer, tem um negócio, está quase falido, não tem emprego, enfim, uma situação muito crítica e vai procurar solução no caminho. E
cada vez está pior, vai a outro caminho, cada vez está pior, até que finalmente encontra-se com Jesus e aí as coisas começam a mudar. Aí ele fica todo contente, vai até falar aos amigos, aos colegas, começa a vir à igreja, mas com o tempo a tendência é que a pessoa se habitua a ser abençoado, tudo vai bem, está calmo, não abandones o barco e esquece-se de um grande mandamento de Jesus que vem em É Marcos 16. então lê lá, Marcos 16. Sim. O que é que Jesus disse? Então, Marcos 16 diz, Jesus, Uhum. ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vê, Jesus disse, primeiro, ide por todo o mundo. Sim, todo mundo. Todo mundo. Depois disse, pregai o evangelho a toda a criatura, A toda toda a sorte criatura. de pessoas. Sim. Aí mais. Quem crê e Pregai o evangelho. Sim, E disse a quem? Foi só aos pastores? diz a todo mundo. Não, ide, ele falou aos discípulos. Aos discípulos, sim. Então você que já entregou a vida a Jesus já é um discípulo. É, Certo? um seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus. Aliás, quem entregou a vida a Jesus já não é dono da sua vida. Porque se não entregou a vida a Jesus, não está salvo. Sim. Tem que haver uma troca, não é? É. A gente dá a nossa vida a Jesus e recebe a vida nova, fica novo convertido e agora tem um grande propósito aqui na Terra. É viver para servir a Deus, viver para ajudar Deus, viver para ir alcançar mais pessoas para que elas também parem de sofrer e vão para o céu e já neste planeta sejam abençoados. Então, o que mais é que Jesus disse? E Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quer dizer, a pessoa tem que tomar a decisão. Pois, Nós não podemos obrigar a pessoa, né? Exato. Nós pregamos, Sim. não é? E evangelizar é dar sementes de salvação. Nós anunciamos, damos um livro. Eu tenho até um livro aqui que finalmente chegou até nós, um livro físico que diz evangelização, mas também há em digital também em temos, digital. sim. No, como é que No chama? Curiacos No Editora. Curiacos Editora. Neste livro eu ensino que é de facto um mandamento fundamental de Jesus, que todos nós pregamos o Evangelho e falemos de Jesus aos outros. E depois ensina aqui a urgência da evangelização, porque muita gente não está bem a ver que só tem este tempo que vive na Terra para se entregar a Deus. Pensa que vai, as pessoas esquecem-se, vão morrer, não levam daqui nada, acham que a vida é normal assim e quando derem conta estão no inferno. E cabe a nós a grande responsabilidade e honra, servindo a Deus e falar a todos os nossos amigos e outros que há um Deus maravilhoso que não só quer dar vida eterna, mas já neste planeta quer curar, quer resolver problemas, abrir caminhos onde não há caminhos. Isso é que é o Evangelho. O Evangelho é isso, não é? E então, neste livro, eu ensino que isso é o mandamento de Deus e como é que nós podemos evangelizar. Não há só uma maneira, não é? Há muitas maneiras. Em primeiro lugar, é dar sementes de salvação, é saber versículos, como por exemplo, nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual alguém pode ser salvo, exceto por Jesus. Portanto, não é através do Buda, da Maria, dos santos, é só Jesus. E depois eu falo aqui que podemos usar, no caso da nossa igreja, temos muitas ferramentas de evangelização, Sim. que é os canais da televisão, É isso. Temos as redes sociais. redes sociais, Sim. temos os livros, Tem música. temos músicas, Vídeos, filmes. filmes, Sim. bem, muita coisa. Então, e temos igrejas, claro, Sim. temos grupos grupos familiares. familiares. E, portanto, cada irmão, não é? Vai ser usado por Deus com sabedoria para levar o máximo de pessoas possíveis a Jesus e assim ele está a cumprir o ide por todo o mundo. Sim, Ide é por isso. todo o mundo não é necessário que você vá daqui até à China. Todo mundo pode ser ali o seu vizinho. Sim, É o todo mundo. Sim, é isso. Bem, então o que mais é que Jesus disse? E Ir por todo Jesus mundo. diz, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem.
Não é só aos pastores? Não, aos que crerem. Aos que querem. Em meu nome expulsarão os demónios. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Está a falar do caso que acontece, que há pessoas maldosas que nos querem envenenar. Sim. Agora já não é tanto assim, mas houve muito disso. Então o que acontece? Esse veneno não nos faz mal, não é porque somos campeões, Sim. mas é porque o campeão, que é Jesus, nos protege. Sim. Protege aqueles que servem a Deus. É isso. Continuemos? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Exatamente. Então nós pomos a mão, mas Deus põe o poder. Sim, isto é um dos sinais que cega aquele que crê. Pois, a todos os irmãos. Sim. Continua? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, Eles quem? os seus discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Muito bem. Então, esta é a vontade de Deus, é que nós todos entendamos não só a urgência de pregar o Evangelho, para mais agora, durante este tempo de Covid-19, muita gente está a sofrer, muita gente. Na verdade, são milhões de pessoas que estão a sofrer. Há muita gente que perdeu emprego, muita gente que perdeu negócios, muita gente que está doente. Sim, muita gente está com problema na família também. Família. Então, cabe a si e a mim este privilégio de falar de Jesus, a ver? E tanta maneira como nós podemos falar de Jesus. E então, sim, Deus fica contente com isso e confirma a palavra com o sinal de Maria. E então, vem também Marcos 10, que não há ninguém que até deixe isto, Sim. aquilo, aquilo outro, por amor a Jesus, o Evangelho, que não Sim. fique 100 vezes 100 melhor. vezes tanto. É Então, isso. dirá. E Jesus diz, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, Portanto, filhos. o que acontece quando uma pessoa tem verdadeiro amor a Jesus ou ao Evangelho? Essa pessoa vai e faz o que não faz para outras pessoas. Sim, dá tudo, Dá, deixa tudo. ajuda, vai, se esforça. E é isso que Deus quer, é isso que Deus se agrada, está a ver? E, portanto, ser crente, ser um cristão, não é apenas entregar a vida a Jesus e pronto, agora já está. Não, é uma vida nova. É começar a viver para Deus. E então, sim, já neste planeta, Deus nos protege, Deus nos abençoa e, claro, no futuro iremos viver para sempre com Deus e conforme o que servirmos a Deus aqui, assim seremos colocados numa posição melhor ou não tão boa. Seremos nomeados, não é verdade, promovidos para posições importantes para sempre, no reino eterno de Deus. Então, é muito importante saber isso. Bem, eu queria ouvir um bocado de música Sim. que fala sobre o primeiro amor. E esta música é dedicada a todos, que já entregaram a vida a Jesus e que, como é costume, no primeiros tempos estão cheios de zelo, de amor, e a música está-nos a alertar para a gente não se esquecer desse primeiro amor, que depois até vamos ler, que Jesus também fala em Apocalipse, sobre os zelosos Sim. e os que são mornos, certo? E vou ali falar com a chefe Sim. do time Curiacos. Samara, estão prontos? Então comecem a cantar. Não posso esquecer quando ele me salvou. Então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar
Tu viste como eu toco bem piano? Não sim. posso esquecer. Pois Tan, essa tan. mesa não está a dar certo. Ah, não? Não. Ah, ok. Ô, Vlad, tu já ouviste falar do Jonas? Eu já ouvi falar das Jonas. O Jonas da Bíblia. Da Bíblia, sim. Aquele que foi engolido pela Pois, baleia. aquele que fugiu. Fugiu. É. Eu acho que ele era holandês. Não sei, acho que era português. Não. Está-se a Então, falar nesta mar Mediterrânea, então, pronto. isso Mar aí. Mediterrâneo? Esta mar, que está, pronto, esta mar aqui mesmo, pronto. Sei, bem, Pronto. vamos. Vamos lá. O que eu agora quero falar é sobre o Jonas e a baleia. É uma história muito conhecida. E o Jonas era um profeta de Deus, um homem de Deus. E um dia, Deus lhe deu um recado. Jonas, vai a Nínive e vai pregar o Evangelho e diz àquelas pessoas que têm que se arrepender, porque os caminhos onde eles andam é muito mau. E depois o que sucedeu? O que sucedeu é que ele fugiu. Diz em Jonas 1, versículo 3, diz, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis. Pronto. Diz, nem pensar, Tarsis. fugiu. Né? Abre lá aqui. Pois, Eu vou ver se a minha Bíblia diz o mesmo que a tua. de certeza que diz a mesma coisa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, o tal holandês, O português? e disse: levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, disse Deus. E Jonas se levantou, sim, mas para fugir de diante da face do Senhor, e foi para Tarsis, descendo a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e desceu para dentro do barco para ir para Tarsis, para fugir de Deus. Tu achas que alguém, esta Bíblia que é boa, consegue fugir de Deus? Não. Não? Por que ele fugiu? Pois, ele não concordava muito com isso. Ele provavelmente não queria pregar lá. Pois. Ele pensava, esta gente precisa, o que é preciso mesmo, eles precisam do fogo de Deus. Ele precisa que Deus acaba com eles. Não, eu acho que ele ficou com um vírus. Aquela virose da preguicite. Deve Eu ser do isso. acho. Eu Sim, acho dá que muito não é trabalho. preciso, não é para mim, não Essa ouvi cidade bem. é muito grande, é muito trabalho. Não, pronto. essa não é a minha chamada. Sim, não, essa não peça para eu dar a minha casa para grupo familiar, que Sim. isto não é de Deus. Não. Aliás, a minha casa é muito pequena, é muito grande, Sim. vai-se sujar a alcatifa. Não. E não peça para ir falar aos meus vizinhos e Não, tal. isto e dá estou a muito falar, trabalho, oh, eles não vão isto- gostar, vão ficar chateados e pronto. Isto era o Jonas. Era O o Jonas. Jonas. Era o Jonas. O Jonas, Estamos a falar do Jonas, só do o Jonas. Jonas tinha um telemóvel em perto teu. Sim. Tá bom. E Deus disse assim, usa o telemóvel para mandar mensagem, WhatsApp aos teus Sim. amigos. Não, porque aí eu vou consumir a internet. Pois. Eu só sim. tenho tantos megas e, portanto, Sim. não, eu preciso de usar a internet para os meus jogos, Pois é verdade. para os meus WhatsApps agora, para mandar mensagem de Jesus. Não posso, não Pois. posso. Estás a ver? Estás a ver o Jonas? Sim, eu estou a ver. Ela é assim. Ou então o Jonas é aquele que tinha um tablet. Um tablet. Tablet. E Deus disse assim, vê o programa Basta Crer e manda o link do programa aos Sim. teus amigos. E Jonas, nesse caso, era russo. É russo, agora é russo. Ele disse, Ok. não, os meus amigos russos não percebem português. E Deus disse-lhe, tem tradução em russo. Não, mas essa tradução não está muito boa. Não E está o- muito boa, e o- não concordo com essa E o tradução. Putin não vai gostar. Ou seja, quem é o Jonas? É uma pessoa crente que sempre arranja uma desculpa para não ir pregar o Evangelho. Sim. Estás a ver? Sim, e depois se levanta e vai fazer outra coisa. Porque ele se levantou. Só porque ele foi para o outro lado. Foi para o outro lado. Ele foi fazer qualquer coisa. Ele não fugiu, Ficou. Ele, tá, foi, pois. pronto. Ele, para disfarçar, foi fazer uma outra coisa. Pois. Estou muito É, ocupada, então não sim. tenho tempo para isso. É. Estou a caminho para Tarsis. Certo. É como aquela pessoa, está ao telefone. Sim, outra vez. Sim, está ao telefone. Está a falar com o amigo. E o amigo lembra-lhe que qualquer coisa que ele não quer ouvir. Como ele não quer ouvir, ele pensa, estou.
Não estou a ouvir nada, não estou a ouvir nada. Não estou a ouvir O que é que nada. está a dizer? Está a dizer? Está sem som, sem som. Liga Esse outra vez. É o Jonas moderno, estás a perceber? Sim. Telemóvel na mão. Deve estar sem rede. Que está a dizer a Deus, não ouço nada. O quê? Grupo familiar? Evangelizar. Depois desliga e liga para o outro amigo. Agora, eu acho que há Jonas em muitos lugares. Eu acho que eu também. Só não há na Igreja Maná. Não. Aí não. Aí não há. Aí não há. Então Jonas é aquela pessoa que ouve Deus, mas dá uma desculpa, arranja uma Sim. maneira e foge. E foge. Foge. Vai para o outro lado. Pode ir ao futebol, pode ir para a praia, pode ir de férias, mas Sim. ir a Ninive é que ele não vai. Sim. Pois. Bem, e pensa-se, Deus não está a ver. Pronto, Deus vai se esquecer. Que eu pois, não estou em casa, eu saí da casa. Eu estou a disfarçar, Deus está tão ocupado que não vai dar conta. Deus vai pensar que eu me enganei no caminho Também e tem pronto. tanta gente na Maná para ir evangelizar, de como é que Deus vai saber se eu fui, se não fui. Pois é isso. Ele vai a casa e eu não estou lá. Então, saiu, pronto. Nem o bispo está a ver que eu fui, que não fui, quanto mais Deus. Deus está muito ocupado. Sim, é isso. Bem, e depois? Entretanto, Deus estava a ver. Deus estava a ver. Deus estava a ver. Ei. Então ele entrou no barco. Entrou no barco? Sim. Entretanto, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Quer dizer, foi um problema ao Jonas. Sim. É? Sabes, esse Jonas que anda por aí. Sim. Ele começa a dizer, não, eu vou orar. Para trás de mim, Satanás, esta tempestade não é para mim. Sim. Estás a ver? Sim. Ah. Se Deus é comigo, pronto. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Mas a tempestade cada vez está pior. Pois. E ele diz, não, isto é do diabo mesmo. E pisa o diabo, castiga o diabo. E Satanás, vai para aqui, seu filho das trevas, vai para lá. Mas a tempestade cada vez maior. Pois. E ele não pensa, não Ele pode só ser. pensa que não sei como tem a ver com as Não, outras Deus pessoas. é meu, e Deus me compreende, Deus está do meu lado. Isso é por causa então. do meu vizinho. Esta Pô, tempestade é por causa do outro. Não é por causa de mim. Não. Eu estou bem. eu Sim, estou aliás, bem. é por causa do meu pastor. Pô, eu estou bem, eu Sim. estou bem. Agora, É. esta tempestade não sei porque que é. Não, é não. por causa de mim, não, Não, tem não, nada não. a ver comigo. Não, Não, nada. não. Pronto. Vai, continuemos. Entretanto, temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Ah. E lançava no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. As fazendas eram as coisas que eles tinham comprado para depois ir vender. Sim, para vender, né? Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. E dormiu. E dormia um profundo sono. Pois, Isto não é nada comigo. Ele disse, isto não é nada comigo, eu vou dormir, isto vai passar. De Deus não é de Deus. Deus é meu amigo. Não, quer dizer, os marinheiros estavam cheios de medo. Mas E ele não. ele foi dormir, um Foi sono dormir. profundo, porque quando eu acordo Não está é tudo nada bem. comigo, não. Não, O isto é o apóstolo diabo. falou isso 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, todos os dias na igreja. Não, mas não é comigo, não. Grupo familiar, não. Evangelizar, não é Sim. comigo. E Vai, depois, vai. é interessante. E depois o mestre do navio O mestre. chegou-se a ele e disse: "O que é que te tens dormente? Levanta-te e eu invoco o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos." Quer dizer, toda a gente estava a orar para Deus e ele foi dormir. Então, capitão levanta, clama também para teu Deus. Qual é o teu Deus? Fala lá o teu Deus. Se calhar. Aí- Bem, e depois? Aí foi o problema, né? E dizia cada um ao seu companheiro: "Vinda e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal." E lançaram a sorte e a sorte caiu Sobre Jonas. Ai. Quer dizer, ele nem diz nada, né? Quer dizer, vamos ver quem é que calha a sorte, de quem é a culpa. Sim. Mesmo assim, calhou no Jonas. Pois, mesmo assim, Jonas não estava a ver. Não, não pode. Não, este jogo está viciado. Aliás, Deus é contra os jogos. Pronto, é isso. Deus é contra o casino, é contra os jogos. Era teimoso esse Jonas. É complicado, pronto. Vai, e depois? Então lhe disseram: "Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua?" Sim, o que é que tu fazes na vida? Sim, de onde que vens? Eu, pronto. Qual é a de onde tua que- terra? De que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que ele fugia do Senhor.
Ele tinha Ele declarado. disse, não, eu sou de Deus, sou um servo de Deus e eu fugi Fugiu. de Deus. Desse Eu disse, Deus que fez o mar e a terra e o tudo. quê? Tu tens a lata de fugir de Deus e estás aqui connosco e nós é que estamos a pagar as favas? Pois. Aí depois. E dizer-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levava, Cada vez se pior. elevava e engrossava cada vez mais. E ele diz, levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará. Aquietará. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Sim. Sabe, lembras-te daquela parte da Bíblia onde Deus disse a um rei de Israel que pediam para a guerra que Deus lhes dava a vitória. Não me lembro qual era o rei. Então eles foram. Mas Deus tinha dito assim, olha, vocês vão e destroem tudo e não trazem nada para casa. Isso era Josué. Era na terra prometida, segunda cidade. Foi na segunda cidade? Sim. Então, e eles disseram, amém. Então foram e Deus lhe deu vitória. Não, Não deu? não deu vitória. Por que Foi uma não grande derrota Por quê? e não fazia sentido, porque a cidade era pequenina, eles deviam ter ganho. Entretanto, depois de descobrir, também fizeram a mesma coisa. Puseram o... Primeiro ele, eu não me lembro bem da história, mas primeiro ele disse, não façam tal. Sim. E alguém escondeu, Foi isso, porque eles não venceram. mas antes tinham vencido. Foi o Jericó. E pegaram nas coisas e esse homem guardou escondido o que ele não podia esconder. Pois isso já não me lembro. Lembra-me eu? Pronto. Eu lembro que ele escondeu, mas eu penso que era por causa disso que ele... pois, deve ter sido isso. Ele escondeu as coisas de Jericó. Havia um homem que às escondidas, o Acã, escondeu coisas que ele tinha roubado ao inimigo. Quando Deus lhe disse, não pode tirar de lá nada, muito menos trazer para casa. E ele disse, amém. Sim. Ninguém vê nada, ninguém sabe nada e escondeu aquilo debaixo de um tapete. É isso. E assim é aqueles crentes, há aqueles crentes que dizem amém, eu já não vou à idolatria, amém, já não vou à bruxaria, mas ele vai. Sim. Ele vai. Escondeu. Esconde o seu pecado debaixo do tapete, estás a ver? É aquela pessoa que diz amém e tal, mas não perdoa. Esconde, estás a ver? Sim. E portanto, Deus lhe diz, dá isto para a igreja, dá aquilo e ele não dá. Então, depois, por causa disso, quando o exército do povo de Deus foi para a batalha, Foi para outra cidade, que era perderam pequenina. miseravelmente. Então, Isso. o Josué perguntou a Deus, se tu és connosco, porquê é que perdemos Sim. de maneira tão grave? E Deus disse, há entre vocês Sim. um pecado. E por causa de um homem, todo o exército perdeu a batalha e o povo de Deus perdeu a batalha e muitos morreram, porque um homem É isso. pode destruir, vamos assim dizer, a vida de muitos. É. Estás a ver? E o Está caso muito sério. Muito sério. o caso dos Jonas é a mesma coisa. Quando uma pessoa sabe que tem que ir pregar o Evangelho, tem que ir falar de Jesus, seja uma pessoa de língua portuguesa, francesa, seja que língua for, e depois, tá como Jonas, ele não só vai ter tempestades, mas essas pessoas a quem ele devia falar vão morrer e vão Sim. para o inferno. Sim. Foi, aliás, o que o Lester Samuel Lester Samuel viu. Ele viu numa visão uma multidão que nunca mais acabava. Eram milhões de pessoas. Cada nação, cada raça, todos no mesmo caminho, alegremente, pensando que isto é muito bom. Quando chegou ao fim do caminho, o Lester Samuel viu que havia um poço, um abismo. E as pessoas, quando chegavam lá, não sabiam que acabava e que iam para o inferno, começavam a gritar, mas as pessoas de trás empurravam-nos, porque não sabiam que isso existia. É o que se passa hoje, está a ver? Hoje é a mesma coisa, e por isso nós temos que avisar as pessoas para que eles não andem nesses caminhos, que esses caminhos não são de Deus. Sim. Bem, e depois?
Entretanto, ele disse, olha, manda-me lá para o mar e depois... eles mandaram para o mar e Não, não. Entretanto, os homens remavam e esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Ou E seja, cessou. os homens que ainda não eram crentes, Sim, pegaram eles- no homem e antes de orar, ó Deus, nós não participamos da desobediência dele. Sim. E por isso não queremos nada com a desobediência dele, já vamos atirá-lo para o mar e, portanto, perdoa-nos. E o que aconteceu? Sim. Quer dizer, eles fizeram o que, na verdade, Jonas devia ter feito com o povo de Nínive, né? Pois. E depois? E, entretanto, logo quando foi isso, cessou o mar de sua fúria. Pois. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Havia E num esteve- certo país em África um general que era tremendo. E ele foi chefe de grandes coisas e grandes batalhas. E quando a nossa igreja começou a crescer, ele era contra a igreja, contra Jesus, até matou crentes. E o que acontece? Quanto mais ele matava pessoas, mais a igreja crescia. Bem, um dia ele estava numa conferência internacional e envenenaram-no. E ele sabia que ele tinha 3 dias para viver, porque aquele veneno ele conhecia, ele já tinha matado muitos inimigos com aquele esse- veneno. Pois. Então ele, o que é que ele fez? Ajoelhou-se e rezou, disse-me ele, ó Deus de Jorge Tadeu, se tu me perdoares, eu nunca mais faço mal a Maná e vou-me converter. É o que eles fizeram. Sim. Estás a ver? Sim, é isso. Este homem, o tal general, orou ao Deus nosso. Sim. Estes também oraram Sim, ao sim, Deus do Jonas, que é, É o isso. único Deus, mas ele não Sim. sabia. E Deus ouviu. É. E esse general não morreu. Acabou por se converter, ficou nosso amigo, depois até vimos e fomos à casa dele uma hora e ele pregava o Evangelho, mas foi a mesma coisa. É que engraçado, viste? Continuemos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. O peixe era tão grande que aquilo era uma sala. Parece esta sala aqui. Sim, só que estava sempre a entrar água, né? E peixinhos e algas E o, sei lá e o quê. cheiro Sim. esquisito. Bem, Pronto. e então o que é que sucedeu? O Jonas parece que finalmente se apercebeu Oh, Deus. que a coisa era muito séria. Engolido por uma baleia. E Bem, mesmo assim não morria, estava lá. e não morria. Isto é outro milagre, não morria. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha... Então, bem, vocês podem ler a história em casa, é muito bonita. O peixe, depois de ele se arrepender e pedir perdão a Deus, o vomitou aonde? Junto à costa. Qual costa? De Nínive. Sim. Foi de táxi, de Uber. Uber Pois. de baleia. Sim. Veja só as coincidências. E chegou lá a Nínive e pregou. Sim, Hã? Pregou o arrependimento, sim. que não era nada... Aliás, Deus falou-lhe outra vez. Diz outra vez a Jonas, olha, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Ah, pois. Pronto. Jesus falou uma vez, ele não foi, todo este drama. Entretanto, quando ele estava na terra outra vez, né? Olha, vai... Vai, continua. Deus não Mesma desistiu. missão, mesma Dá-me a missão. tua casa para algum familiar. Tu vai e manda e-mails e Sim. faz a evangelização. Deus e... não desiste de Não- pessoas. De pessoa tem esse plano para si e ele vai, E ele foi. até que a pessoa vai. E então foi. E Jonas levantou-se e foi a Nínive. Então assim foi. Foi. E depois? E depois começou Jonas a Isso entrar... é para lembrar também. Havia muitos casos, mas um deles é assim. Havia um senhor que era ou serralheiro, ou carpinteiro, ou uma profissão, e ele se converteu e Deus o chamou para trabalhar tempo integral connosco. Porque Deus é que junta pessoas, não é? Deus junta este, junta aquele, junta aquele outro. E então ele foi uma bênção durante muito tempo.
E um dia a mulher começa porque agora a minha mãe e o meu pai morreram e eu herdei um terreno e Deus me falou para eu sair da igreja e ir trabalhar não sei para onde. Conclusão, aconteceu tanto problema que queimou-se o carro, queimou-se a casa, ficaram sem nada. E o outro era tocava no Curiacos. Tocava no Curiacos e era uma bênção. E então, a tempo integral, porque o Curiacos está sempre de um lado para o outro, e de repente, não, porque esta não é a minha chamada, porque não sei o quê. Ele dizia assim, o que Deus une, o homem não pode desunir. Então, ele queria que, se o Curiacos fosse tocar a Coimbra, a mulher também tinha que ir a Coimbra. Quer dizer, os marinheiros, os pilotos, os empregados, não são assim, não é? Conclusão, saiu da igreja, então ele ia realmente, arranjou um emprego de camionista. Camionista e ele ia com a mulher, nos caminhões grandes. Conclusão, cada vez que ele parava para comer ou para ir para um hotel, os homens atiravam-se à mulher dele, porque aquilo é tudo uma máfia. Então imagina, acabou-se. Então na barriga da baleia, como é que se diz? Na baleia. Pois. Ou seja, a lição a tirar é, nós não podemos fugir à nossa chamada, Pois. seja qual for a chamada. Sim. E depois não muda, porque a pessoa pode Não pensar muda. para um Deus, deve estar Havia um chateado e já senhor- não quer mima. Havia um senhor que era corcunda e tinha uma enfermidade e era tão pobre que ele, a mulher e a filha moravam na mesma... Só tinha uma sala e uma casa de banho. Essa sala era, ao mesmo tempo, a cozinha, quarto para eles, era tudo. Muito pobres e doentes. Converteram-se, depois de tentar soluções na bruxaria e não sei lá onde mais, converteram-se e ficaram muito contentes, ficaram curados, começaram a prosperar, Deus deu um emprego melhor e tal, e então Deus os chamou a tempo integral, e eles já foram todos, e trabalharam na igreja vários anos, e deram muitos frutos. De repente, o pai dele começa-lhe a dizer, não, a tua chamada não é esta, e ele primeiro desistiu, a seca tal, tudo, e sabe, apóstolo, e eu agora tenho uma chamada que ir lá para fora para ganhar dinheiro e dar muito dinheiro para a igreja. Eu disse, essa chamada é do diabo, homem. Deus, quando chama uma pessoa, a chamada é essa. Não, tal. Bem, ele foi. Conclusão, perdeu a filha, perdeu a esposa, ficou doente, viveu literalmente debaixo de pontes e morreu. Porquê? Porque ninguém abandona Deus. Aquele que lança a mão ao arado... Tal. Portanto, esta história é uma história tremenda. Felizmente, o Jonas arrependeu-se a tempo. Sim. E quando ele se arrependeu, Deus disse, a tua chamada é esta. Continua a ser a mesma coisa. A chamada é a mesma. Nós temos um caso, muitos, era um bispo. O bispo foi um homem que primeiro era uma pessoa normal, até tinha um negócio, converteu. Normal? Normal do mundo. Ok, está bem. E foi um bispo muito bom durante muitos anos, a sua família, etc. E de repente começa com umas coisas que eu não me convém dizer e começa a ficar doente. E eu fui falar com ele e ele disse que era verdade, que ele estava mal com Deus, pediu perdão a Deus e ficou curado, lembras-te? Passado pouco tempo, vai com as mesmas manias, está a ver? E morreu. Porquê? Porque Deus não desiste. Sim. Está a ver? Mas quando nós entendemos a nossa chamada e fazemos, Deus nos abençoa. Bem, o Jonas arrependeu-se e foi pregar a Ninive. Sim. E não é que o pessoal de Ninive aceitou? Sim, aceitou. Pois, porque às vezes nós pensamos assim, não, eu não posso ir com uma mensagem tão dura, não posso ir dizer que Deus está aborrecido, que Deus não quer idolatria, que Deus não quer bruxaria, Deus não gosta de gays, isto é muito duro porque as pessoas não vão aceitar. Você não tem nada a ver com isso. Você é um empregado de Deus para dar o recado de Deus. Uma vez, um presidente da República, era assim para mim, você, senhor apóstolo, fala cada coisa, o senhor tem que ter mais cuidado, porque politicamente está muito mal. E eu pronto, até podia ter agido diferente para consigo, com a sua igreja, porque o senhor já viu como é que o senhor fala, aponta aqui e tal. E eu disse, senhor presidente, o problema é que eu tenho um patrão. Se tem um patrão, não,
Não, isso é muito bem. Você é o chefe da Igreja Maná. Você não tem patrão nenhum, você que é o patrão. Eu sou, senhor Presidente, eu não sou nada patrão, eu sou empregado do Deus Todo-Poderoso, Ele é que é o meu patrão. Eu tenho que dar o recado dele. Eu não posso falar o que me apetece. Ele olha para mim e assim, já estou a perceber. Olha, pôs-se a pensar assim, na verdade o senhor tem razão, que os meus ministros são desobedientes, assim. O senhor apóstolo continua assim. Até depois foi à nossa igreja. Pois é. Ou seja, nós, crentes, seja um irmão, empresário, seja diácono, somos servos de Deus, empregados de Deus. Eu tenho que dar o recado a Deus sem complexos, porque não é o meu recado. Não é? É isso? Portanto, Nosso papel é ir, pregar o Evangelho a toda ir e criatura. pregar o Evangelho. A responsabilidade Sim, de querer ou não querer é da pessoa. é da pessoa. Cada pessoa tem que decidir. Sim. Ou acredita e se volta para Deus ou não. É. E, portanto, Jesus até disse em Mateus, que em Mateus disse, vão pregar o Evangelho e se vos receberem, muito bem. Se não entrarem numa casa e não vos receberem, sacode o pó dos sapatos e não queres mais saber dessa gente. Essa gente não merece ir lá outra vez. E às vezes, Deus já me falou uma coisa interessante, às vezes a gente ora tempo a mais por pessoas da família e de outros amigos, quando devíamos orar por outras pessoas, porque Deus já está cansado de ouvir a mesma, essas pessoas não querem nada com Deus, há montes de outras pessoas que querem. Posso ouvir um aleluia? Amém, aleluia. Muito bem. E agora, vou pedir a Samara para escolher uma música que tenha a ver com isto, mas antes disso, eu quero orar, porque eu tenho a certeza que todos querem ser servos bons e fiéis. Todos querem agradar a Deus, todos querem usar os talentos para o serviço do Senhor. Então, vamos baixar as cabeças para orar. Querido Pai Celestial, Senhor Jesus, graças te damos pela nossa salvação, vida eterna, pela chamada que é um privilégio. E por isso, Senhor, grava no coração de todos nós estas verdades, para que ninguém seja um Jonas, ou que, se houver Jonas, que sejam Jonas arrependidos. Usa-te nós para pregar o Evangelho a famílias, cidades, colegas, vizinhos. Dá-nos essa honra, Senhor, porque sabemos que essa é a nossa chamada. E te agradecemos porque vais fazer sinais e maravilhas através de cada um de nós para confirmar a tua palavra. Amém e amém. Amém. E agora, Samara? Aquele que vencer. Essa música é a propósito, vem no Apocalipse. Vamos lá ouvir. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. comerá da árvore da vida, Aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer,
Aquele que vencer é uma música muito bonita, com uma espécie, não sei se é samba, não sei o que é, muito bonito, mas a letra é fantástica. Ali o brasileiro já está a rir, às vezes, que não é samba. Pois. Mas também, ele também sabe menos que eu de outras coisas. Então não Pois, fala mal. sim, também acho. Pronto. O que estás a bater? Estás-me a bater o tempo todo. Isto é uma festinha. Isto também é festinha. É. Então, essa palavra, aquele que vencer, tem a ver com as pessoas que entendem essas mensagens e vão vencer, servindo a Deus. E um dia vamos viver para sempre e para sempre no lugar eterno, que é o céu. E esse receberá um novo nome, terá bênçãos como nunca, será promovido. Porque esta vida é muito pouca, é pequena, é tempo limitado. E pronto. Agora, nós vamos falar sobre finanças, e vamos falar sobre finanças porque você e eu, Mike, fecha ali aquele ar-condicionado que está a fazer muito barulho e frio. Vamos falar sobre finanças porque neste tempo de Covid-19 nós precisamos mesmo de fé para a área financeira. E fé só vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus e depois é liberta por falar e fazer o que Deus diz. E fé se gasta. Assim como nós temos que recarregar as baterias dos nossos telemóveis, temos que recarregar as baterias do nosso coração. E como eu dizia, durante esta pandemia, onde há muita incerteza, abrem países, fecham países, nós precisamos de andar pela fé. E aqueles que já andam não podem parar de andar pela fé. Portanto, vou pedir à Crista que nos fale sobre finanças. Qual é o tema? Vou falar sobre a viúva de Sarepta. Ok. Vamos então. Sim. Então, esta história começa que Deus fala ao profeta Elias. Ele fala em 1 de Reis 17, versículo 8. Diz assim: Veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Então Deus falou esta palavra a Elias e de certeza que ele pensou, pronto, está lá uma viúva, ela de certeza ela é rica, pronto, então ela vai me sustentar. Entretanto ele foi a Sarepta. Quando chegou, ele viu lá, logo na entrada da cidade, uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e disse, olha, traga-me a peça-te num vaso um pouco de água. E ela foi e deu-lhe água. Entretanto, ele a chamou e disse, traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí vem então o problema, porque ele diz, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-la para mim e para o meu filho, para que o comamos e moramos. Ela não tinha apenas um problema, ela estava desesperada. Ela não tinha nada, ela tinha a última farinha, o último azeite, ela ia fazer um bolo e comer e depois ia morrer. Não tinha esperança nenhuma. De certeza ela clamou a Deus, então Deus ouviu ela e Deus mandou a profeta ter com ela, para dar uma solução, porque ele ouviu a oração dela. Entretanto, ele usou-se para isso a Elias. Entretanto, Elias diz assim, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Então, por acaso, o que Elias depois fala parece um pouquinho esquisito. Parece muito esquisito, na verdade. Porque ele diz assim, não temas, faz então, porém, faça disso primeiro para mim um bolo. Primeiro faça para mim um bolo, né? Tens pouco, só dá para fazer um bolo, mas faz primeiro para mim. Primeiro para mim, pronto. E traz-me para fora e depois então faço para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então isto parece uma coisa muito estranha, mas na verdade isto é um segredo, isto é um princípio de Deus. Ela tinha uma necessidade enorme, ela precisava mesmo que Deus ajudava. Mas Deus, sempre quando Ele nos quer ajudar, Ele pede que nós damos alguma coisa. Então, também nesse tempo, Deus é a mesma coisa, a mesma pessoa, os mesmos princípios. Então, Deus fez assim, que Ele queria ajudar esta viúva. Então, o que é que Ele fez? Ele trouxe esta profeta com esta mensagem.
Talvez Elias no princípio não sabia qual era a mensagem, mas logo quando ela falou que ela não tinha mais nada, que ela ia morrer, né? Ele sabia, ou Deus lhe falou no momento, né? Olha, faz primeiro um bolo para mim. Para quê? Para que ela tinha que dar alguma coisa que era dela nas mãos de Deus ou na mão do profeta. Porque quando nós damos a Deus, então Deus pode multiplicar. Se eu não dou a Deus, Deus não pode multiplicar. Ele bem quer, Ele quer nos ajudar, Ele quer multiplicar. Se eu não dou nada nas mãos de Deus, Ele não pode fazer nada. E esta situação era igual. Ela tinha que dar alguma coisa nas mãos de Deus. E a representante de Deus, neste caso, era o profeta Elias. Por isso que Elias diz, olha, faz primeiro um bolo pequeno para mim. Traz-me para fora, depois faço para ti e para teu filho. E depois diz, o que vai acontecer é o seguinte, a farinha não vai acabar e o azeite também não. Isso vai acontecer. Então, o que é que aconteceu? Foi ela e ela fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Então, ela ouviu esta palavra, ela recebeu esta palavra sendo uma palavra vinda de Deus. Ela não disse, então, mas que é isso? Eu tenho pouco farinha e azeite, vou fazer as bolo para o meu filho, pronto, vamos comer devagarinho, agora tu pedes, venhas aí, sei lá de onde, né? Agora pedes um bolo para ti, mas tu és um homem de Deus, tu és um profeta, mas que profeta que é esta? Não, ela entendeu, isto é Deus a falar para mim. Então ela ouviu e ela praticou. Ela não diz apenas, pois eu penso que isto é verdade, isto deve ser Deus a falar, eu concordo, deve ser isto mesmo, eu devia fazer isto, na verdade, eu devia fazer isto, isto provavelmente vai funcionar. Eu penso que sim. Ela não falou, ela não pensou coisas, ela fez. E o segredo com a palavra de Deus é isso. Deus sempre funciona com leis, com princípios. Ele dá-nos segredos que sempre funcionam. Funcionava aqui, nesta época, que é do Velho Testamento, funciona hoje. Talvez é o seu problema hoje. Você talvez está com um problema grande na sua vida. E você, a primeira tendência é para usar tudo por nós, mesmo isso não vai suprir as nossas necessidades, mesmo aí não há solução. Mas ouve a palavra de Deus. Quando você está desesperada, então dá algo nas mãos de Deus. Porque no momento que nós damos nas mãos de Deus, é nesse momento que Ele possa começar a multiplicar isto na sua vida. E assim Ele vai suprir a sua necessidade. Então, isto é uma lei de Deus. Isto é um princípio de Deus. Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer lhe dar a solução. Ele quer suprir as suas necessidades. Agora, a opção é nossa. Nós temos que decidir de fazer, de ouvir a palavra e tomar essa decisão. Eu vou fazer, eu vou praticar a palavra, então depois Deus, Ele vai fazer a sua palavra. Aqui Elias disse, olha, Deus disse que Ele vai fazer, o que é que aconteceu? A viúva, ela obedeceu, ela fez exatamente, ela agiu, deu para o profeta e Deus fez a sua parte. Deus multiplicou. A farinha não acabou, o azeite não acabou, Deus faz a sua parte. Então é isso mesmo, que você também tem que tomar, faça essa decisão também. Faça essa decisão para dar nas mãos de Deus. E quando nós damos nas mãos de Deus, então Deus vai fazer a sua parte. Deixa só aqui dizer que nós na Igreja Maná chamamos a isto o semear... Em tempo de fome. Em tempo de fome. Sim. Porquê? Nós temos muitos casos, milhares de casos de pessoas que depois que aprenderam este segredo, o puseram em prática. Desde empresários que não tinham negócios, ou que foram enganados, ou que estavam na falência, pessoas que perderam o emprego, ou que tinham dívidas muito grandes, e pessoas que foram ao banco e deram a sua casa como é que se diz? Fiança, como fiança por causa de um empréstimo do sobrinho ou do filho, ou que é, e depois o outro não pagou e o banco quis ficar-lhe com a casa, e então eles aprenderam esta lei de semear em tempo de fome, que consiste em fazer o mesmo que esta viúva, que é no momento mais difícil da vida. Deus nos diz assim, dá-me o teu melhor, porque é quando nós damos o melhor a Deus, que Deus multiplica, boa medida, recalcada, sacudida, mas não é num tempo normal.
é num tempo extraordinário. Em vez da colheita ser só daqui a um mês ou sei lá quando, é imediato. Está a ver? Porque Deus faz com que haja o sobrenatural financeiro. Então, quem sabe você é uma pessoa que está numa situação crítica em termos de finanças. Você precisa mesmo de semear em tempo de fome. Com fé, em que você diz assim, eu vou semear, eu estou a entender a lei de Deus, eu acredito que Deus é verdadeiro e faz, e portanto, e acredito que Deus nunca chega atrasado. E por isso, hoje mesmo, você vai aproveitar e ver no ecrã como é que você pode semear. Vai aparecer na placa da televisão uma conta bancária, que é em Portugal, mas se for no caso estar em Moçambique, Angola ou noutros países onde não é nada fácil fazer transferências para euros, na página da Basta Crer, na página da Basta Crer, tem lá assim, um ícone que diz não sei o quê das ofertas. E país por país mostra como é que você pode participar. Agora, não se esqueça disto. É participar na lei de Deus, é participar de semear para colher. E semear para colher de forma sobrenatural, porque você está em aflição. Amém? Amém. Então agora é a hora de fazer. Portanto, vou pedir aos técnicos que coloquem a placa e que a Samara já escolheu uma música apropriada. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Em glória, por Cristo Jesus. 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 Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância. E pronto, eu tenho a certeza que todos estão a participar nesta lei e por isso eu quero orar para que a unção de Deus venha sobre si. Se puder, estenda a sua mão sobre o ecrã para tipificar a imposição de mãos. Se puder, até coloque a mão sobre o ecrã, que a unção ainda é mais acentuada. Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso. Abres um caminho onde não há caminho. Supres todas as necessidades. Nada é impossível para Ti. E eu acredito que há milagres que estão a começar a acontecer neste preciso momento, na vida de todos, da Igreja Maná, na vida da Igreja, na vida dos irmãos, empresários, homens, mulheres de negócios, não só da nossa Igreja e de outras, e de pessoas que até ainda não são crentes, porque a Tua lei é para todos. E por isso eu tenho a certeza que vou ouvir muitos testemunhos como resultado desta mensagem e desta oração. Amém e amém. Amém. E agora, eu quero mudar de tema, porque nós vamos, muito em breve, orar por você, pelos seus pedidos de oração. Temos montes de pedidos de oração. Ainda pode mandar, né? Ainda pode escrever ou telefonar. E gostava que a Samara
escolhesse uma música de fé, daquelas mesmo, por exemplo, Deus está comigo, Ele é meu amigo, tem a ver, deixa só primeiro dizer o seguinte, eu quero ensinar um bocadinho de fé, no sentido de que você tenha fé para receber o pedido, a sua oração, a cura divina, o milagre que você precisa. Sabe, no tempo de Jesus, ele gastava muito tempo a pregar o Evangelho, só depois é que orava. E sabe porquê? Porque não adianta estarmos a orar e a pessoa não ter fé, ou ter uma fé muito fraquinha. Ora, como fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que sucede é quando você ouve a palavra de Deus, mais adequada, por exemplo, à oração, a sua fé aumenta. E, portanto, você vai acabar por receber o seu milagre porque já tem fé adequada. O que mais é que eu quero dizer antes de ouvir esta música? É que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas do mundo dão a entender, você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa muito querida de Deus. As pessoas da sociedade é que são muitas vezes maliciosas, hipócritas, olham assim de cima porque têm dinheiro, têm um carro melhor, mora num bairro bom e olha para baixo e pensa assim, aquela gente não presta, aquilo é gente que pronto e tal. Mas Deus não é assim, a ver. Deus é o grande Senhor de tudo e mais alguma coisa e Ele não olha assim para si, nem para mim. Ele olha com amor, com carinho. E mais, Deus amou você e toda a gente de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, que é o seu Filho, Jesus, que se fez homem, humilhando-se, e foi àquela cruz onde foi humilhado, foi sacrificado e acabou por morrer e ir para o inferno para pagar o preço que você e eu devíamos pagar. Para quê? Para ser um substituto seu, para que Ele levasse lá naquela cruz os seus problemas, a sua doença. Então hoje, quando formos orar, ter fé consiste em acreditar que Jesus já pagou por seus problemas e você só tem que receber aquilo que já está pago. Jesus já pagou, já comprou. Está a ver? A Bíblia diz em Efésios, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Abençoou quando? Na cruz. Bem, então, esta música é uma música que pessoalmente eu gosto muito, porque diz, Deus é meu amigo, Ele está comigo. E isto é uma força muito grande, porque se nós entendermos que Deus é meu amigo, está comigo, eu vou acreditar que Ele me vai responder. E isso é fé. Então vamos lá ouvir essa música. Esta música é muito bonita e muito animadora, não é? Eu tenho a certeza que você fica com muito mais expectativa. Deus é meu amigo. Ele é meu amigo, ele está comigo. Agora, eu quero falar um bocadinho sobre fé
e quero começar a ensinar sobre isto um bocadinho durante esta semana toda, os próximos dias, antes de orar pelos doentes. Porquê? Porque, quanto a mim, há 5 graus de fé. Fé zero, que é quando a pessoa pensa que tem fé, não tem, e por isso tem que mudar. Fé mental, fé insuficiente ou pequena, não chega. Fé grande, que é o que toda a gente quer, e depois fé extraordinária. Fé é uma força. Assim, imaginemos eletricidade. Você não vê eletricidade, mas você sabe que funciona porque liga aparelhos à ficha elétrica e o aparelho funciona. A ver? Pode ser a televisão, pode ser a máquina de lavar a louça, funciona. Mas você não vê a eletricidade. Fé também não se vê, mas é uma força que vai buscar aos armazéns de Deus aquilo que Jesus já pagou. Ele já pagou. Já é seu. Também podíamos dizer que fé é uma força, é como que uma coisa que existe e o seu braço vai a esse armazém, abre a porta e tira aquilo que já lá está, que Deus já comprou para si. Então, quando nós formos fazer a oração da fé, você vai dizer a Deus: eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora a resolução do problema, eu recebo agora que o meu filho ou o meu amigo que tem o Covid-19 não vai morrer, porque quem vai morrer é o vírus. E daí vai. Fé genuína é essa atitude. É que a gente sabe que Jesus pagou e na oração eu digo a Deus: eu recebo agora. A ver, eu recebo agora essa coisa. E a partir daí começa a viver ou a andar pela fé. Que consiste em quê? Eu acredito que já tenho isso, porque Deus respondeu logo, só que ainda não vejo. Porque, mais uma vez, a lei de semear e colher funciona. Quando nós estamos a orar a oração da fé, Deus responde e coloca uma semente, vamos dizer, por exemplo, semente de cura divina, no corpo do doente. E essa semente começa a crescer. Mas nem sempre se vê logo instantaneamente o resultado. Ou seja, a pessoa não se sente curada de imediato. Isso é o método normal de Deus. Quando Deus decide fazer um milagre, ou seja, uma cura instantânea, isso não é o normal. Está a ver? E muita gente desconhece esta verdade e pensa assim: bem, eu não vi nada de repente acontecer, portanto Deus não me ouviu. Ouviu. Você não pode deitar fora a semente, desistir. Portanto, o que acontece? Fé zero foi. Era o caso de quem que isso era o Fé zero? Tomé. Explica lá o caso do Tomé. Então, o Tomé, ele era um apóstolo, né, um discípulo de Jesus. Entretanto, quando Jesus foi para a cruz, né, os discípulos estavam todos juntos e, entretanto, o Tomé não estava. E Jesus lhes apareceu. Apareceu. Apareceu aos discípulos. Estavam todos menos Todos, Tomé. menos o Tomé. Entretanto, depois o Tomé, Jesus falou com eles e foi embora. Entretanto, depois veio Tomé. E os discípulos disseram, os outros disseram: olha, quem esteve cá foi Jesus. O Jesus esteve cá. E ele diz: não acredita nada disso. Se eu não vejo com os meus olhos, se eu não ponho as minhas mãos, se eu não ponho os meus dedos lá no buraco, eu não vou acreditar. Buraco da mão. Sim, Não de jeito acredito. nenhum que eu vou acreditar. E, portanto, agora continuou a história. No dia seguinte, ou assim, Jesus apareceu outra vez e agora estava lá o Tomé. E Tomé disse: ai, Jesus disse assim: seu malandro, porque tu me vês, já acreditas. Mas bem-aventurado aquele que acredita mesmo sem ver. Então, e não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo. O que é ser incrédulo? É só acreditar depois de ver. Incrédulo é fé zero. A ver? Fé zero quer dizer que não vai dar certo. É uma pessoa que diz assim: eu só vou acreditar que estou curado quando o médico disser que eu estou curado. Ouça,
você não precisa de acreditar que está curado quando já está curado. Eu não preciso de acreditar que tenho um carro quando já tenho o carro. Eu não preciso de acreditar que já estou casado com a Crystal, porque eu já estou casado com a Crystal. Mas antes de estar casado com a Crystal, eu queria estar casado com ela. Então, eu tinha fé. Estás a ver? E funcionou. Funcionou. Então, fé não é... eu tenho que acreditar primeiro para ver depois. Porque a lei de semear para colher é assim. Quando nós fomos orar hoje, Deus coloca uma semente no seu corpo ou na situação. Então, essa semente vai crescer. Então, fé não é acreditar só quando eu vir, quando eu sentir, quando o médico disser que está tudo bem. Pois, outra coisa que eu tenho aqui, as minhas notas, que é importante dizer o seguinte: fé não é entusiasmo. Há pessoas que pensam que eu, para ter fé, eu tenho que me espremer todo, orar muito, ou então orar muito, ou então pensam que fé é ignorar o problema. Eu não estou doente. Eu não estou doente, portanto, não estou doente. Mas está doente, está a morrer. Não, não estou doente. Não, você está doente e está a morrer. Fé não é negar a doença. Fé não é negar a doença. É acreditar que Deus vai colocar uma semente e que essa doença é que vai morrer. É um pensamento diferente. Você não está a dizer que não tem doença. Você não pode dizer que não tem uma dívida. Tem. O banco vai lhe dizer que tem. Mas se você acreditar em Deus, semear em tempo de fome, como diz há bocadinho, essa semente vai crescer e a dívida desaparece. A doença desaparece. Está a ver? Muito importante isso. Depois, outros pensam que eu acredito em Deus à minha maneira. Não, é à maneira de Deus. Outros pensam que eu sou diácono, sou pastor, por isso Deus me ouve. Não, o título de diácono, presbítero, bispo, seja que título for, é apenas uma coisa eclesiástica, administrativa. Veja o caso do Tomé. Ele até era apóstolo. E Jesus lhe diz, não sejas incrédulo. Ou seja, até parece estranho, não é? Como é que um apóstolo não tinha fé? Fé zero. Então, porquê? Porque ele só queria acreditar que Jesus tinha ressuscitado depois de ele ver e sentir. E mesmo se ele visse, tinha que apalpar, ver que era mesmo verdadeiro. Porque quando Jesus, antes de morrer e ir para a cruz, disse: olha, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. E o Tomé e os outros disseram: amém, pronto, não sei bem como é que é. E Tomé é daqueles crentes que dizem: amém, mas cá dentro dizem: isso é treta, isso não funciona. Mas ele tinha aquela cara simpática, evangélica: amém, aleluia. Mas lá dentro não acreditava. Quando Jesus apareceu aos outros, os outros disseram: olha, Jesus apareceu, afinal ele ressuscitou. É impossível. Mas ele disse que ia ressuscitar. Vocês acreditam em cada coisa? Não dá. Então, quando Jesus lhe apareceu no dia seguinte: ai, Jesus, afinal é mesmo verdade. Seu malandro, não sejas incrédulo. Então, hoje, quando formos orar, você não vai ser incrédulo. Vai acreditar que recebe hoje como que uma semente de cura divina. Amém? Então, agora é a hora. Nós temos aqui muitos pedidos de oração. E quer dizer assim que eu não preciso estar a dizer o nome nem os problemas, porque Deus já sabe. Quem na verdade precisa de saber é Deus. Eu olho, eu concordo consigo e pronto. E portanto, agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer este tipo de oração. E eu tenho a certeza que funciona. Portanto, estenda o seu braço sobre mim, agora mesmo. E se puder, coloque a mão sobre o ecrã e faça esta oração, e a Cristo ajuda. Digam assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu na que cruz Jesus morreu na cruz para me salvar, para me salvar, e para me curar, e para me curar, para me libertar, para me libertar, e responder, e responder aos meus pedidos. aos meus pedidos. Então, Então, eu recebo agora. eu recebo agora, Eu recebo, eu recebo o teu poder, o teu poder, a minha cura. a minha cura. Eu recebo agora, Eu recebo a agora semente, a semente de cura divina. de cura divina. E portanto, Senhor Jesus, portanto, Senhor a partir de Jesus, agora, a partir de eu agora, já estou curado. eu já estou Eu já curada. tenho Eu a já tenho a solução. solução.
Já estou liberto. Já estou liberto, Porque a semente está a porque a crescer. semente está a crescer. Amém. Amém. E amém. Amém. Agora, o que é que se faz depois de orar? Mega importante. É tão importante como se ora. O que fazer depois de orar? Bem, depois de orar, você tem que acreditar, já estou curado. A semente está a crescer dia e noite. Eu já tenho o problema resolvido. O meu casamento já está bem, etc, etc, etc. Agora, durante o tempo em que a semente está a crescer, eu chamo-lhe o tempo de espera, nós não podemos parar de acreditar que já temos. E é nesse período que a gente não vê ainda, porque você lança a semente na terra, não se vê o que é que está a acontecer. E é durante esse tempo que não se vê que o diabo tenta roubar-lhe a cura divina, roubar-lhe esta oração. Como é que ele faz? Ele põe pensamentos. Mente, campo de batalha. Oh, tu és maluco. Vê lá o que é que tu vês. Vês que não vês nada. O que é que tu sentes? Estás a ver? Não, não foste nada curada. Isso é conversa, isso é falso, não funciona. O diabo gosta de fazer assim. E às vezes o diabo ainda faz pior. A pessoa parece que ainda fica pior depois de orar. Porquê? Porque o diabo tem um objetivo. É dizer-lhe assim, isto não funciona, até estás pior, vê lá como é que tu estás. Vê lá o que é que tu sentes. Estás a ver? Isso é conversa. A todo o tempo o diabo quer lhe roubar a semente. Então o que é que você tem que fazer? Dizer, não, eu estou curado. E se o diabo insistir muito, você tem o livro do que fazer depois de orar, por acaso eu não sei se eu tenho aqui, talvez a Samara não possa procurar aqui. Você vai até lutar contra o diabo, Satanás. Deus já me respondeu. Eu já estou curada, sai da minha frente. Podia-lhe contar muitos testemunhos. Muitos. Havia uma irmã, só para dar um exemplo, que era a Luísa. A Luísa era de uma certa igreja onde não acreditavam que Deus cura. Então, ela tinha uma missão, entre aspas, que era todos os meses, o primeiro domingo de cada mês, vinha à Igreja Maná e no final ia à frente e em vez de pedir oração ia dizer, o Senhor é um falso profeta, o Senhor anda a enganar as pessoas, o Senhor anda a prometer coisas que são falsas, Deus não cura sempre, não Senhora, porque eu conheço uma pessoa, nós oramos e ela morreu, eu conheço outra, não sei o quê. E eu respondia, Luísa, eu não sigo os exemplos da mulher que morreu, do outro que não sei o quê, você não sabe orar, sei lá o quê. Eu sigo o exemplo de Jesus que diz cura sempre. Tá. Oh, ela. Tá. Ao princípio eu ficava irritado até que, passaram-se anos, 1, 2, 3 anos. Ela vinha, eu já sabia. Vou-lhe dar um abraço, um beijo e pronto. Um dia ela chegou lá e disse, eu hoje venho para receber a minha cura. Eu disse, Luísa, eu sou falso profeta. Então, senhora, o que é que lhe aconteceu? Ela tinha glaucoma e estava a ficar cega rapidamente, foi a todos os médicos e tinha injeções e tratamentos caríssimos, mas ao final do ano acabou. Então, de repente, ela decidiu, ela disse, não, eu decidi que você afinal é verdadeiro. Já li o livro de Cura Divina, que é, a ver se eu tenho aqui alguns, Cura Divina, e eu agora venho aqui para receber. E eu já confessei a Deus, já pedi perdão a ela, a Deus. Foi a única vez que eu orei sem fé. Pus a mão, orei tudo certo, mas não pus fé nenhuma porque a senhora estava sempre a falar mal de mim. Mas não é que Deus a curou. Porque não sou eu que curo, felizmente. Então, ela contou que depois de orar, ela teve que lutar, porque ao princípio sentia-se muito mal, depois já se via melhor, então, até que ao fim de não sei quanto tempo, não me lembro, ficou completamente curada, faz anos que ela está curada, e é isso que vai acontecer na sua vida também, no nome de Jesus. Amém? Amém. O que fazer depois de orar. E por último, eu quero falar àquelas pessoas que ainda não conhecem Deus a sério, e que dizem assim, apóstolo, eu quero andar com Deus. Eu quero ter certeza da minha salvação. Então, esta é a última oração desta noite.
Você vai fechar os olhos, neste momento, e vai imaginar Cristo a morrer na cruz. Ele está lá a morrer por si. E vai dizer assim, e tu ajuda aqui também. Ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus, que Jesus é o Salvador, é o Salvador, que morreu por nós, que morreu por e nós, derramou o seu sangue, e derramou o seu para sangue pagar para pelos meus pecados. os meus pecados. Eu admito, Eu admito, também falhei. também falhei. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu abro eu o meu abro coração. o meu coração. Eu te recebo, Eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém. Amém. E amém. E amém. E agora, por último, antes de me despedir e antes de ouvirmos mais uma música de fé, eu quero exortar você a permanecer firme com Jesus, assistir a este programa para ter cada vez mais fé e, se você pediu oração ou tem problemas, telefone para o WhatsApp, é? O SOS. ou telefone ou manda uma mensagem a pedir, sabe o quê? Para que o acompanhe. E então o nosso time vai combinar com um bispo que mora mais perto de si, no seu país ou assim, para ele lhe telefonar e começar a contactá-lo e ensinar-lhe e até que você vai vencer tudo e mais uma coisa. Posso eu, amém? Amém. Deus abençoe e agora, não sei qual é a música de Samara. És tu, Jesus Cristo, és tu. Tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, És tu, Jesus. És tu, Jesus. ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. Sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. ah, És tu, Jesus. És tu, Jesus. ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é solução.